Então a gente vai falar aqui sobre o potencial de ação. Vamos começar a nível celular. Então no coração nós temos os miócitos, as células cardíacas, e assim como outras células no corpo, elas têm gradiente de concentração transmembrana. Então íons estão predominantemente no meio intracelular e outros predominantemente no meio extracelular. E o gradiente de concentração de íons causa um gradiente elétrico entre o meio intracelular e o meio extracelular. Em uma fase de repouso, o meio intracelular ele é negativo em relação ao meio extracelular. E aí, de repente, eventualmente, as células cardíacas elas atingem um certo limiar de ação, quando o potencial de membrana se torna vai em direção a positivo e atinge um certo limiar de ação, despolarizando a célula. Então, nesse momento, a célula passa por uma transição rápida de íons do meio intracelular para o meio extracelular ou vice-versa. E aí, nesse momento, então, ela fica com potencial transmembrana positivo, porque tem um influxo de cargas positivas na célula. E depois a célula se repolariza, tá bem? Voltando então ao seu estado de base, geralmente pelo efluxo de íons aí de potássio, tá joia? Então, esse potencial transmembrana, esse gradiente elétrico de íons que eu descrevi, é a base para a formação de vetores elétricos no coração. A nível celular você tem o potencial de ação, mas esse potencial de ação ele vai se coalescer e vão formar vetores elétricos cardíacos. E a interpretação desses vetores que vai então permitir você interpretar várias cardiopatias, elétrons de diversas condições clínicas diferentes. Então é importante a gente entender esse conceito. De uma maneira geral, bem generalista, a gente tem dois tipos de células cardíacas. As células especializadas em contração, em gerar força de contração, e as células especializadas em condução da atividade elétrica, em gerar e conduzir a atividade elétrica. Então o nosso nusal, por exemplo, que é uma parte cardíaca, que é especializada em gerar atividade elétrica e depois conduzir para o átrio, né? O estímulo nasce lá no nosso nusal e se expande para os átrios. Então lá, o potencial de ação tem esse formato, enquanto nos miócitos ventriculares, as células de contração, tem mais esse formato do potencial de ação aqui. Tá bem? Então, isso aqui é importante entender essa diferenciação, principalmente quando a gente fala de bradiarritmias, automaticidade, ritmo de escape, que são temas mais avançados em eletrocardiografia. Aí, a nível celular, a gente tem esses potenciais de ação. Mas essas células, essa atividade elétrica celular, ela se coalesce quando grupos de células fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, as células atriais, por exemplo, elas vão se despolarizar juntas, vão se repolarizar juntas. Ventrículos, o ventrículo também faz a mesma coisa. Então, quando várias células, grupos celulares fazem a mesma atividade elétrica ao mesmo tempo, o potencial de ação delas está sincronizado, então você vai ter atividade elétrica, vetores elétricos que se formam. E esses vetores, eles têm três propriedades, como os outros vetores. Eles têm direção, intensidade e duração. É a interpretação dessas três propriedades dos vetores elétricos cardíacos que vão manifestar-se no eletrocardiograma. A interpretação desses vetores ajuda a gente a identificar um eletro normal, alterações no eletrocardiograma. Então aqui eu desenhei, por exemplo, um vetor no ventrículo esquerdo, a despolarização do ventrículo esquerdo, e esse vetor, então, ele tem essa direção, de cranial para caudal, de cima para baixo, e da direita para a esquerda, o vetor indo em direção ao ventrículo esquerdo. Todos esses vetores cardíacos têm direção, intensidade e duração. É a interpretação dessas três propriedades que permite a gente, então, identificar as patologias no eletrocardiograma. Como assim? Os vetores estão acontecendo a todo instante, estão acontecendo no coração dos pacientes, enfim, e aí a gente vai colocar na superfície desses pacientes eletrodos no tórax, que são condutores metálicos capazes de perceber, tá certo? De conduzir, diga-se assim, essa atividade elétrica desses vetores elétricos. Então, esses eletrodos vão captar, vão identificar a atividade elétrica, e aí o sinal elétrico vai se passar por um processamento no equipamento, no software do eletrocardiograma,
onde ele vai ser amplificado, filtrado, digitalizado e impresso. Aí você tem um eletrocardiograma impresso na sua mão. Mas repare que isso começou a nível celular, com potencial de ação. Aí grupos de células estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, isso gerou vetores elétricos. E esses vetores elétricos, então, eles têm essas três propriedades: direção, duração e intensidade, e a gente vai então identificar isso no eletrocardiograma. Então, imagine, olhem esse eletro aqui, e então a gente vai aprender aqui agora que essas três propriedades, direção, intensidade e duração, estão representadas no eletro. A propriedade de duração está representada no eixo horizontal. O eixo horizontal do eletro é a velocidade do papel. Então, é o componente de tempo, quanto tempo dura cada vetor. Então, o QRS, a gente vai aprender mais para frente, que é a despolarização ventricular. Quanto tempo dura ele? A gente vai olhar no eixo horizontal, porque é lá que está representado essa propriedade dos vetores elétricos. No eixo vertical, a gente tem amplitude, intensidade de cada vetor, medido em milivolts. E como que faz, então, para a gente identificar a terceira propriedade, que é a direção? Eu falei de duração no eixo horizontal, intensidade ou amplitude no eixo vertical, e aí falta falar de direção dos vetores elétricos, algo que a gente vai falar, então, na nossa próxima aula. Tá bem? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Segue o YouTube aqui, vai no Instagram, tem muito conteúdo lá também. Compartilhe com seus amigos e mandem dúvidas no e-mail que eu estou à disposição para ajudar vocês a aprender eletrocardiograma. Tchau, tchau, pessoal.